e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Meus queridos, o livro dos Salmos, Salmo 34, verso 8, ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós vivamos uns dias difíceis, meus irmãos, meus queridos, onde os seres humanos, eles precisam chegar-se a Deus, precisam aprovar-se aos pés de Deus. E nós vivemos onde hoje a psicologia mental ela é muito mexida pelos seres humanos. Os seres humanos tentam de qualquer forma atingir a psicologia mental dos outros, onde temos a influência dos falsos mestres, dos falsos guias. Nós saibamos que o atrevido Saul, a Bíblia diz, que ele fez um atrevido voto, eliminando o povo, ocultando a grandeza de Deus ao povo. Subiu ao bosque com o povo e disse: maldito o homem que levar a mão à boca até o final da tarde. Um atrevido voto, escravizando o povo, para que o povo fizesse aquilo que ele queria. Hoje não é diferente, tem tantos líderes assim, falsos guias, falsos mestres, atrapalhando. E isso é uma influência maligna. Satanás gosta disso. Mas nós precisamos ter homens da qualidade de Jonatas. Jonatas, filho de Davi, de Saul, subiu ao monte, chegou lá, foi à fonte. Feito disso agora o salmista aqui: provai e vede que o Senhor é bom, né? Bem-aventurado o homem que no Senhor confia. Aí agora foi ele até a fonte do mel, pegou o favo, aclamou os olhos. Aí ele viu, disse: meu pai, turbou a terra. Entendeu? Aí turbou a terra, por quê? Aí depois alguém disse: teu pai disse que maldito o homem que fizeste isso. Quantos homens tem debaixo desse céu amaldiçoando o povo e esquecendo de quem morreu pelo povo foi Cristo? Parece até que eles são maiores do que Cristo. Jesus hoje ele abençoou. Ele dobra a mente humana, dibra a mente humana, atraindo o povo a si. Eles são os falsos guias, falsos profetas. Você chega muitas vezes no culto, tem alguém que fica lá: diga isso, diga aquilo, diga isso a seu irmão. A palavra de Deus ela é genuína. Quando se prega a palavra, se explica a palavra pela graça, pelo Espírito Santo. Porque quem é o maior da igreja? É o Espírito Santo. Não é um pastor, não é o porteiro, não. Porque se você for olhar quem é o maior da igreja, pela visão humana, falando humanamente, Jesus botou o porteiro. Porque Jesus saiu: eu digo ao porteiro que vigie. Pronto. Não disse assim: diga ao pastor que vigie, diga ao presbítero, ao diácono, ao evangelista, ao missionário. Não. Digo ao porteiro que vigie. E é o homem que menos tem valor na igreja para os olhos do povo. É um porteiro. Mas, biblicamente, Cristo botou o porteiro lá na frente. Diga ao porteiro que vigie, para quando o pastor da ovelha vir, um súmero pastor, ele esteja alerta para abrir a porta. Então, é uma prova de que todos precisam conhecer Jesus. Aí hoje os seres humanos fazem uma tese da influência maligna, que é a influência perniciosa do falso mestre, do falso guia. Se você olhar no mundo político, existem muitos erros, mas é no mundo político. Aí muitas vezes alguém se pega, fala que só do mundo político. Os monarcas eram políticos, os reis de Israel. Todo o mundo político, você olhar do monarca anteriores, israelita, ele tinha seus defeitos, os outros demais. Mas quando entrava para a parte religiosa, Deus ia em cima, severamente. Você encontra Saul, era um rei e era um homem da parte religiosa. Deus excluiu-lo, baniu-lo, porque ele queria fazer do povo escravidão. Manter o povo como o povo fosse seu. Aí hoje é diferente. Ele amaldiçoou o povo com aquilo ali. Não, vocês não vão comer, vão ficar em jejum. Era um jejum sem finalidade. Quantos homens fazem isso? Milhões de homens fazem isso. Bota o povo a fazer mil sacrifícios para si próprio. Eu sempre me lembro, uma certa vez, tive determinado trabalho, não conhecia as escrituras ainda. Alguém pegou as escrituras, começou lendo novo, aí lendo em latim. Eu mal sei falar em português. O cabra lê em latim, o povo: amém, amém, amém. Amém o quê? Ninguém entendia nada. Aí hoje é a mesma coisa. O cabra faz uma mensagem, faz aquela ironia. O cabra diz: diga amém, diga isso, diga aquilo. O povo diz a mesma coisa, sem saber de nada. Não, irmão, chega a Deus. Bem-aventurado o homem, o salmista diz, Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom.
Aí que fez Jonatas? Foi lá e provou. Um frasco de mel, vou provar o mel. Não, quando botou na boca, teu pai disse que maldito o homem. Por que meu pai disse que maldito o homem? Não, que botar a mão, levar a mão à boca até o final da tarde, por quê? Se nós vencemos a batalha. Aí hoje, por que amaldiçoar aquilo que Jesus abençoou? Aí tantos homens amaldiçoando tudo que Jesus... Não, é maldito isso, aquilo... Não, até principalmente na área do dízimo agora. Na área do dízimo, certa vez, alguém chegou a mim, se você é contra o dízimo, eu digo, eu sou contra a má aplicação dele. Porque ele é lei, o dízimo não é mais lei. Aí alguém usou, não, mas Safira não tem nada a ver, Safira e Anania com o dízimo. Homem nenhum vai dizer que tem, não tem nada a ver. Satanás botou no coração de Ananias a dizer, vou ver se realmente Deus está na vida de Pedro. Quer dizer, que tentar uma coisa que não era lícito. Não era lícito. Porque ninguém pode tentar, vou ver se fulano está na vida, Deus está na vida de fulano. Não, isso aí vai dizer as obras dele. Porque tem pessoas que olham para o pé de árvore e dizem, é muito bonito. Que interessa a boniteza? Interessa o fruto. Agora, se os frutos é podre, é podre. Se é bom, né? Quantas pessoas têm tantos frutos podres? É uma árvore de tão bonito, de tão tamanho, mas os frutos são podres. Para o evangelho mesmo, para você ter um bom fruto, você tem que ter mostrar que é uma árvore boa, tem que ter um bom fruto. Seja pouco, mas seja bom, né? Se nós olhar os frutos do cristão, qual é? Tratar bem as pessoas, buscar os bem pelas pessoas. Se for na liderança, um líder tem que fazer as coisas que é necessário. Nós estamos lendo uma lição do rei Josias e os demais reis que estamos passando na lição dominical. É o maior exemplo. Estava observando a lição, o rei Josias, ele se preocupou em consertar o templo. Os reis anteriores que eu venho lendo a lição, todos eles, o rei se preocuparam de consertar os templos, né? Nós vimos Joás, estudamos a história de Joás, ele se preocupou em consertar o templo, porque quando ele consertava o templo, ele estava fazendo coisa em benefício do povo de Deus. Não é porque Deus vinha descer para dentro do templo passear, não. Deus nunca veio, não. Deus nunca veio para o templo passear, não. Jesus veio na terra, chegou lá no alpendre de Salomão, entrou, foi lá de lado, pegou a dona das ovelhas caída lá, moribunda, suja, na expressão ovelha, porque eram homens, né, seres humanos, lá paralítico, foi lá, era uma festa dentro do templo. Jesus foi para o aprisco, chegou lá, olhou para o moço e disse, quer ficar sã? Sim, senhor. Ninguém, né, aquela história do livro de João, capítulo 5, paralítico de Betesda, Jesus mandou ele levantar e foi embora. Jesus foi embora, não ficou dentro da festa. Então o que Jesus quer é que os homens façam o que é bom. E como se fala do que é bom e não faz o que é bom, é falsos guias, falsos mestres. É o que mais se tem hoje embaixo do céu. Quando não se faz, aqueles que fazem, eles são homens de Deus. E os que não fazem, é os falsos guias. Como você saber quem é o falso mestre? Só é olhar o que eles fazem. O que eles fizerem não está de acordo. O melhor lugar é a Bíblia para se entender as coisas. Por isso, tem muitos homens, ele ilude o povo com o pensamento, é assim, assim, faça isso. Aí você esquece de ler a Bíblia. Você não tem que viver pela alimentação que os outros dão. Hoje, todo o cristianismo tem o direito de ler a Bíblia. No passado, tinha o profeta para ler, profeta de Deus, homem de Deus mesmo, para ler e dizer na frente do rei, de todo mundo, é aqui assim, se não for, Deus vai te imprensar. E Deus fazia mesmo. Aí hoje, Deus não vai fazendo isso mais. Por quê? Porque hoje todo ser humano tem direito de ler a Bíblia. Você tem que aprender o que está nas Escrituras, descobrir o que é falso, o que é certo, o que é errado, lendo a Bíblia. Então, precisamos entender as coisas de Deus. E só descobrimos o que é errado e o que é certo quando lemos a Bíblia. Não é pelo que o povo só diz, fulano disse, não. Porque muitas vezes alguém diz uma coisa em seu próprio interesse. Mas o interesse do homem de Deus é de ver Deus ser glorificado. O verdadeiro homem de Deus, ele não tem outro interesse, a não ser de um dia entrar no céu. E quem quer entrar no céu, ele tem que fazer Deus ser glorificado nas ações dele. Estive um certo irmão, chegou a mim e disse, olha, o senhor falou uma coisa sobre o dízimo e eu fiquei muito preocupado, porque achei que o senhor falou uma coisa que não deveria, deixa isso para lá. Eu digo, meu irmão,
Eu falei alguma coisa errada? O crente tem que pegar o dízimo e repassar ao tesouro. O tesouro tem que pegar, consertar o templo, consertar um banheiro, consertar um telhado, consertar um elétrico, botar um perfume, um cheiro da igreja, um ar-condicionado. Ou não é para a casa de Deus? Na Bíblia tem o dízimo, eles têm. No passado era para fazer o quê? Para investir no tempo. Então a mesma coisa é hoje. Se sai o dízimo, que não é mais da lei, porque nós não somos da lei. Se nós fôssemos da lei, nós ia guardar todos os mandamentos. O mandamento que mais se quebrava no passado se chamava o adultério, né? Todos os mandamentos, se olhar os homens do passado, todo ele tinha 2, 3 mulheres. Mas se for hoje, não é mais esse mandamento. Se fosse dos 10 mandamentos, o mais ia ser aquele que diz, não roubarás. Aí esse ia ser mais o enganoso, mais que ia ser quebrado. Porque todo mundo ia dizer, traga o dízimo e não iria fazer nada pelo povo. Aí só que estaria, quem estaria? Se você chegar, o camarada vai ler o livro de Malaquias, vai dizer, trazer todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Aí outra parte mais na frente, em que me roubai? No dízimo. Aí hoje, iria ser o quê? Dízimo para quem? Para quem pega o dízimo e não faz nada. Então nós não vivemos pela lei. Nós vivemos hoje pela graça. O dízimo você pode dar se quiser ou se não quiser, não tem maldição. Mas também se der, é bom para que haja construção. Mas também se não houver construção, então simplesmente você está enriquecendo alguém. E muitas vezes não adianta você dar o dízimo e vem adultério. Não adianta dar o dízimo e não cumprir nada para com Deus. Só sou dizimista. E tua vida? Troncho, Jesus vem, você vai ficar. Não adianta. Entendeu? Não há diferença. O importante é ser crente de verdade. Crer em Jesus e fazer pouco, mas fazer certo. Não adianta ter título, ter fama, ter nome, ter posição. Tem que fazer certo. Não enganar, tentar de tudo. Ninguém é perfeito, mas em Jesus Cristo se encontra a perfeição. Jesus veio à terra, morreu, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou e voltou ao trono. Ele é o Cristo, o herói de todo o universo. Então todo homem, seja pobre, mendigo, autoridade, precisa de Jesus e depende de Jesus. Se você crê que precisa de Jesus, você precisa. Se você não crê, você precisa de Jesus. Porque você só vive porque Jesus permite e quer você na terra. No dia que ele não quiser, ele simplesmente vai do nada você deitar à sepultura. Entendeu? Então todo homem debaixo do céu, ele depende de Jesus. Até o anticristo que vai se levantar para mandar na terra. Pronto, esses falsos líderes, falsos impeneciosamente dando uma de líderes enganando o povo, eles vão se abraçar tudinho ao anticristo e levar multidões aos pés do anticristo. Por quê? Eles vão estar super ricos, cheios de dinheiros e não vão querer perder os bens. Quem vai querer perder os bens? Não. Jesus nunca viu Jesus, hoje já faz o que faz. Imagina na hora quando o anticristo chegar a dizer, você vai ter tudo, agora ao meu lado. Aí vai dizer, eu tenho até essa multidão comigo, que eu digo isso, eles dizem também, eu mando ele fazer, ele fala, eu mando ele cuspir, ele corre, eu mando ele... Aí vai feito o cinturão de Jesus. Eu tenho meu soldado, ele faz isso, ele faz, ao meu servo, meu criado, Jesus muito bem. Realmente ele disse isso porque ele era a autoridade mesmo. Mas hoje, há pessoas que fazem para dominar a mente humana, a psicologia mental. Aí Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Para você provar uma coisa, você tem que chegar-se a ela. Jonathan chegou-se ao favo de mel e provou o mel. Quando provou, os olhos aclamaram. Então, meus queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo, chega-te a Jesus, leia a Bíblia, porque Deus quer falar com você. Agora, leia a Bíblia, ore, dobre o seu joelho, busque a Deus. Eu lhe digo como homem de Deus debaixo do céu, busque a nosso Senhor Jesus Cristo. Os dias são difíceis, você não sabe nem eu o que Deus do céu ainda está para trazer à terra. Vai trazer? Vai, Deus vai trazer. Esse Covid não mudou não, meus irmãos. Os homens estão pior do que antes. Eu nem falo no mundo lá fora, falo no mundo denominacional cristão. Isso precisa mudar. A ganância tem sido o pior espírito. São dois espíritos terríveis, a ganância e o tal se eu soubesse, né? Satanás é um espírito, se eu soubesse é um espírito do inferno, se eu soubesse, né?
Aí se eu soubesse coisa nenhuma, rapaz, eu adoro a Jesus, eu quero a Jesus. Eu não quero saber negócio para atrapalhar nem atrapalhar ninguém. Eu quero vocês no céu, debaixo do sangue de Jesus, pelo poder do sangue que o Cristo lavou a cruz um dia, lá no Calvário, dizendo, Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Aí nós vamos para o céu. Este dia nós vamos alcançar. Quem prometeu foi Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre a nossa nação, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida e permaneça em nossos corações, em nome do Senhor.